Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje está comigo uma convidada muito especial. Ela lidera um movimento nacional que quebra barreiras e promove inclusão no universo da reparação automotiva. Bem-vinda, Eva Paiva. Obrigada por ter aceitado o convite e fazer essa conversa conosco. Olá, muito obrigada. Obrigada, Lu, pelo esse convite maravilhoso. Demorou, mas saiu, né? A agenda estava disputadíssima. Então, vamos nessa jornada aí pra gente bater esse papo bem legal. E quem nos assistir até o final, tenho certeza que vai sair cheio de insights aí, né? Com a cabeça fervilhando. Com certeza. A ideia do Mulheres Políticas, Eva, é a gente trazer lideranças, mulheres em posições de poder, para que sirva de inspiração para outras mulheres, para que elas contem as suas histórias, enfim, que a gente compartilhe experiências. E eu vou começar te convidando a me contar a história da Eva pela Eva. Perfeito, então vamos lá, Eva pelos olhos da Eva, né? Então, meu nome é Eva Paiva, eu tenho 30 anos, nasci aqui no Rio Grande do Sul, moro na cidade de Porto Alegre, sou mãe, empreendedora, a mãe da Fernanda, de 6 aninhos. Uma pitoca. E atuo num segmento predominante masculino, que é a indústria automotiva. E quando eu digo indústria é porque a gente engloba muita coisa dentro do Mulheres V8, que é o meu instituto. Então, o Instituto Mulheres V8 hoje ele nasceu para desenvolver e capacitar mulheres para atuar na indústria automotiva, ou seja, mão de obra qualificada para aquecer o nosso segmento. Da onde surgiu essa ideia? De que necessidade veio isso, né? Porque ela vem para resolver um problema. Como é que isso nasceu, Eva? Nasceu da Eva ou nasceu de uma necessidade? Excelente pergunta. Nasceu da Eva mesmo, né? É da dor da Eva que nasce. Tudo até hoje que eu fiz sempre foi da dor da Eva. Né? Ai, fala um pouco mais sobre isso. Já gostei desse gancho. Eu sou filha de mecânico, né? Meu pai é mecânico, meu avô era mecânico. E eu sempre enxerguei oficina mecânica na minha frente. Então, meu pai tinha oficina na frente de casa, né? E aí, eu morava com meu pai, mais 2 irmãos e a avó materna. Então, não tive a presença da mãe, né? Mas, meu pai sempre instigava os meninos a estarem na oficina com ele. E não eu. Apesar de que quando eu queria um dinheirinho, ele me dizia, tá bom, lava essa peça aqui pra mim. Daí eu lá ia lavar a peça pra ele me dava lá 5 pila, 2 pila pra ele levar pra escola, comprar bala e tal. Então, brincava nos carros, aprendia a andar de bicicleta dentro da oficina, né? Então, fazia de conta que eu tava sendo motorista, né? E aí, ali a gente foi vivendo a nossa vida, né? Até que com 14 anos, o meu pai disse, bom, tá na hora de tu começar a trabalhar. Eu acho que tu pode trabalhar comigo, mas no escritório, né? E eu sempre gostei, desde criança, de papel, computador, essas coisas assim. Então tá. E aí, no caso, o escritório do meu pai era uma mesa com um bloco de contas a pagar e só. Porque nem computador a gente tinha, não tinha máquina de cartão, não tinha telefone. Telefone até tinha o fixo, né? Que nossas crianças de hoje em dia não sabem mais o que é um telefone fixo. Mas ok, minha filha, quando eu mostrei um telefone fixo, ela... Filha, isso aqui é um telefone. Quê? Isso é um telefone? Onde é que passa a tela? Onde que passa? O meu tem 2 anos e 4 meses e só vem com o dedinho, né? Não, tudo ele quer passar a telinha. Exatamente. Então, era aquilo ali, era meu trabalho, era pagar conta pro meu pai. Pedir peça, enfim, ligar para o fornecedor. E aí meu pai comprava só de autopeça na época. E ali eu comecei a desenvolver um gosto por coisas burocráticas, digamos assim. Mas a Eva não enxergava que aquilo dali era vida. Por quê? Porque a gente passava necessidade, né? A gente passava, não digo fome assim, mas, por exemplo, roupa. Eu não podia escolher a roupa que eu queria. Por quê? Porque o pai não tinha condições de comprar. E às vezes eu usava a roupa dos meus irmãos. Então ia descendo a escadinha, né? O maior passava pro do meio passava pra mim. E aí, beleza, lá e a Eva com um moletom de menino, calça de menino pra escola, né? Porque era aquilo dali que eu via. Então, 2 situações. Não era ambiente pra mulher e não era próspero. O que eu quero aqui? Eu tinha muito mais ambição do que isso, né? E eu não via nada que pudesse me agregar. Então, eu me formei em contábeis, trabalhei na área por alguns anos, trabalhei em uma multinacional,
até que a multinacional, quando soube que eu estava grávida, me demitiu. E foi muito claro, através de um e-mail, entendemos a sua condição e pode procurar os seus direitos. Então, hoje existe sim... Nada amigável, nada. Não. E uma multinacional, né? Era o meu sonho trabalhar numa multinacional, porque a gente sempre entende, poxa... Espera uma estrutura que entenda, né? E realmente, enquanto tu tá produzindo, né? Tu é uma máquina de produzir, tu é excelente. Agora... Em alguns casos, né, não vamos generalizar, mas aconteceu de que as pessoas que estavam na liderança não foram nem um pouco genuínas, né? E isso é um dos problemas que a gente encontra com a maternidade quando se é mulher. Então, hoje, as mulheres tendem a deixar, existe uma pesquisa do Sebrae que diz que elas tendem a deixar o trabalho em até 5 anos. Por quê? Porque ou ela engravida, ou um parente acaba ficando doente, ou o filho precisa, e aí ela acaba... atestado, ela perde o emprego ou ela perde demissão. Enquanto os homens tendem a ficar em média 10 anos no mesmo emprego. Que a função de cuidadora ainda recai sobre a mulher, né? Ainda está aposta para a mulher e não aos homens. Exatamente isso. Então, nessa época, eu estava na multinacional, engravidei, eu não tinha me formado ainda, né, em contábeis, e acabou que sem emprego, sem faculdade. Então, vai para casa e chora. E a Fê, que é a minha filha, ainda veio de uma forma de surpresa, né? Não foi aquela gravidez planejada com 23 anos. E aí eu fiquei com aquela bola na minha mão, assim, o que eu vou fazer com isso daqui? Sem dinheiro, sem emprego, sem realizar o meu sonho de me formar, vai saber quando que eu vou me formar, por quê? Porque daí eu não estava simplesmente sendo demitida, eu estava passando por uma gravidez. Quem é que vai dar oportunidade para uma grávida? Ninguém. Você tá grávida, tá bom, eu vou te contratar, você tá com 3 meses, dali a 6 meses eu tenho que sair, mais essas... Não faz sentido, né? Então eu pensei, bom, no mínimo por 1 ano, eu vou ter que ficar em casa. Fazendo o quê? Aí eu entrei numa depressão profunda. Aí a depressão profunda veio e me acompanhou até os 2 anos de idade da Fernanda. Neste período eu fiquei em casa, né, e eu era casada na época, então meu marido acabou segurando ali as pontas, né, financeiramente, mas só do lar, né, então as questões que a Eva tinha, né, os meus projetos, não que ele não quisesse, mas não supria, não dava conta, então eu parei de estudar, né, não retomei os estudos, até por uma questão da própria depressão mesmo, né. A minha depressão, ela aumentou pós-parto. Sim. Então veio a depressão pós-parto, que é algo que as mulheres pouco falam por medo. Porque daí parece que tu não ama o teu filho. É tabu. É tabu. Porque daí eu falo, né? Porque eu cheguei a querer judiar da Fernanda. E a querer tirar a minha vida e a vida dela. Que existe uma expectativa de que a mulher já nasce a mãe a partir do momento que ela descobre que ela é grávida. Que vai ser tudo lindo. E que vai sair amando aquela criaturinha que chora, faz xixi, faz cocô, tu não faz a menor ideia do que ela tá querendo. Isso. E aquele amor nasce naquele momento. E amor é construção, né? E aí imagina eu, mãe de primeira viagem, que não tive a mãe, né? Tinha os meus complexos de rejeição em referente à mãe. Então tinha toda uma bagagem, um peso muito forte pra mim, essa maternidade. Não que eu não quisesse, porque eu já queria ser mãe desde os 18, né? Mas eu sabia que tinha um propósito naquela gravidez, né? Sempre a minha espiritualidade sempre foi muito forte comigo. Então, foi justamente essa espiritualidade que me trouxe de volta e me tirou aquela depressão, né? Eu frequentava um pequeno grupo e ali a gente fizeram uma oração, enfim. E naquele exato momento, milagrosamente, eu senti como se todo aquele choro estivesse levando aquela dor. E nunca mais eu senti aquilo que eu senti, né? E aí, a partir dali, a Fernanda já estava com 2 aninhos, ela foi pra escolinha, eu vou voltar a trabalhar. Pra onde? Auxiliar de escritório contábil, ganhando R$1.000 pra escolinha da minha filha, que custa 900. Então, significa que eu vou trabalhar pra pagar a escolinha. Isso. Não vou curtir a minha filha, não vou ver ela crescer e não vou me desenvolver, porque é uma rede, né? Isso. Quando uma criança nasce, é toda uma rede pra dar conta, né? E aí eu vou voltar tudo, a ser auxiliar. Eu já era analista numa multinacional, né? Então, e isso é um baque que muitas mulheres encontram também. E aí se perde profissionalmente por questão de maternidade, né?
E aí eu tava perdida. E eu pensei, bom... E tem uma coisa da volta da maternidade que, assim, tu não volta a mesma. Não. Tu volta uma outra pessoa, né? Tu volta uma mãe, tu volta... Nem tu sabe direito quem tu é, né? Você tá te achando ali. Tu tá te localizando nesse processo e às vezes se cria uma expectativa também dessa mãe que volta numa sobrecarga de que, cara, ela vai sair rodando. Não é bem assim. Não é bem assim. Até porque uma questão são os hormônios, né? Neurocientificamente, né? Eu não sei se eu falei a minha formação, acho que não, né? Contábeis, mas fazendo a pós em neuro, né? Então, neurologicamente a gente falando, os hormônios começam a se estabilizar 1 ano após gestação. Então, aquela mulher, ela tá recentemente, no meu caso, eu tava recentemente começando a me estruturar, né? E eu tinha o agravo da depressão. Sim. Né? E foi justamente isso, então. Eu me sentia perdida, totalmente desregulada, fisiologicamente também falando. Né? Eu engordei 35 quilos na minha gravidez e perdi 40. Então, eu tava o risco e o fiapo só, assim, né? E a gente acaba levando isso em consideração também quando se é mulher, né? São dores que só as mulheres entendem, né? E aí, nesse caso, as pessoas falam pra mim, não, tu tá bonita, capaz, tu é cheia de vida, volta a estudar, procura um emprego, faz assim. Para as pessoas era muito fácil. Para mim, aquilo era uma guerra interna, né? E aí, o meu pai, um dia disse, quem sabe tu vai trabalhar na oficina para mim só meio turno. Eu pensei, bom, posso começar pelo menos... E aí, a ideia era para justamente eu tentar sair daquele quadro de dor que eu tava vivendo, né? Ok, vamos lá, vamos respirar, sair um pouco de casa então. E aí a Fê começou a ir meio turno pra escolinha e eu ia pro meu pai. Beleza. Só que ali eu fui voltando à vida, né? E eu já tinha uma outra mentalidade de ter passado por experiência em escritório, multinacional, de estar finalizando a minha formação. Eu disse, bom, tem muita coisa aqui nesse segmento automotivo que a gente pode agregar. Né, eu ficava pensando, eu não posso toda a minha bagagem se resumir a pagar boletos e ligar pro fornecedor pedindo peça, né? Ou então atender um cliente que tá com uma falha num carro. Isso aqui pra mim não faz sentido, então eu preciso de mais, né? Nisso, meu irmão mais velho disse, olha, tu precisa voltar a estudar. Volta a estudar. Então, graças a ele, ao empurrão dele, eu me formei. Há 1 mês de me formar, eu queria muito ter dito pra minha avó que mulheres conseguiam se formar, né? Como ela culturalmente não estudou, não trabalhou, né? Ela era submetida a uma relação de uma certa forma abusiva, assim. E ela faleceu 1 mês antes. Então, eu fiquei assim, poxa, eu cheguei ali, né? Pra provar pra ela. E a voz que me vem até hoje é de, tá bom, mas tem a tua filha pra te provar, tem outras mulheres pra te provar, né? A mesma questão da empresa, da multinacional. Hoje tem um processo rolando e foi muito interessante porque eu não ia abrir processo nenhum. Eu disse assim, deixa, eu não quero me estressar. Na época eu tava com a cabeça cheia. Nem tinha cabeça pra isso mesmo. Não. E mais uma voz veio pra mim e disse assim, mas se tu não bater o pé agora... E se vários como tu não baterem o pé, vão continuar fazendo a mesma coisa. E futuramente pode ser tua filha passando pela mesma situação. Então a gente precisa sim dar nome aos bois, colocar os responsáveis nas suas cadeiras. E eu fui grávida na primeira audiência, um barrigão assim. E o juiz, quando eu entrei na sala, ele olhou para os advogados, né, da outra parte e disse, vocês acham que essa barriga é falsa? Bom, ninguém falou nada, né? Hoje o processo ainda corre, porque infelizmente... O tempo da justiça é longo. O tempo da justiça é longo, mas ele vem, né? Eu tenho certeza que ele vem. Então são atitudes como essa, né? Que quando a gente começa a se posicionar... Então eu me posicionei lá. Eu sempre fui uma pessoa de me posicionar, né? E a partir daí eu entendia que eu tinha que me posicionar também no segmento automotivo. Porque não tinham mulheres se posicionando. Eu não conhecia ninguém. E eu pesquisei. Aí eu comecei a fazer o quê? Estudar a indústria um todo. Hoje a nossa indústria representa 18% do PIB nacional. Num quadro industrial, a gente nem está falando ainda de pequenos negócios no quadro de indústria. Então vamos dar exemplo aqui. Fabricantes de carro, GM, Renault,
etc. Fabricantes de peça. Então, a gente tem aí Volda, Paraflus, sabe? Tem várias indústrias, né, que fornecem peças para que elas sejam colocadas no carro. Né? Então, legalmente falando. Então, essas são fabricantes. Falando de fabricantes, 17% do quadro são mulheres. E 6% apenas em cargos de liderança. Isso só comprova minha tese de que mulheres não sobem de nível. Por quê? Muito provavelmente também seguem os percentuais de receber menos do que os homens na mesma função. Sim, inclusive eu fiz a minha última matéria, saiu faz acho que umas 2 semanas na Record, justamente falando isso, né? Da desigualdade. A desigualdade de salários, né? Então, essa constante busca da equidade pela questão salarial com a mulher. Hoje as mulheres recebem até 28% menos que os homens. Né? E isso não é uma questão de que alguém citou, é uma questão que vem vindo. Né? Ela vem vindo, então automaticamente a mulher ela vai receber menos, porque às vezes ela saiu do emprego antes, ela não tá, sempre tem uma justificativa. A empresa sempre tem uma justificativa. Então eu comecei a visitar indústrias, né, do segmento automotivo, e a pergunta na fábrica era: qual é o quadro de mulheres? O quadro é tantos por cento. O maior quadro que eu já encontrei é de 33%. Né? É um quadro bem alto, e eles têm essa questão de que buscar mais mulheres, só que aí a gente chega numa outra variável, que é a mão de obra. Aí não tem mulher para trabalhar. É a mesma coisa, a política está aberta a receber mulheres? A resposta sim, claro. Tá bom, mas o quanto que essas mulheres estão preparadas? Por quê? Porque o baque é grande. Ela até pode assumir uma cadeira, mas o que ela encontra? Quais são os preconceitos? Quais são os rótulos? O que ela precisa de conhecimento técnico para assumir aquela postura? Na política, esse ambiente é bem hostil. E no mercado automobilístico, como é que funciona? Não é muito diferente, infelizmente, né? Por isso que eu digo que a gente pode ocupar qualquer cadeira. Lugar de mulher é onde ela quiser. Maravilha, perfeito, eu sou de acordo. Eu mais que ninguém sou de acordo com essa frase, mas nós temos que estar aptas a ocupar este lugar. Por quê? Porque é hostil. Porque vai chegar o dia em que alguém vai te dizer: mas tu entende realmente disso? Mas tu é tão bonita, o que tu tá fazendo aqui? Tu estudou 4, 5 anos contabilidade para estar numa oficina. Como se aquilo não fosse nada. Como se... E não desmerecendo pessoas que têm loja de roupa. Ok, meninas, né? Até porque eu adoro comprar roupa, sigam vendendo. Mas é muito mais fácil, né? A mulher, ela ser dona de uma loja de roupa femininas. Ela vai lá, ela posta um stories que ela tá fazendo. É muito mais aceitável socialmente do que uma mulher técnica num ambiente masculino. Com certeza. Uma mulher técnica no ambiente masculino, uma mulher ocupando um cargo de gestão, de atendimento, porque principalmente, né, a mecânica tinha aquele rótulo da mulher gostosona nos cartazes, e era verídico, era real. Hoje já nem tanto, as oficinas vêm se especializando com vários movimentos a nível Brasil acontecendo, para que justamente isso vá mudando, né? Então, as feiras automotivas que eu frequentava, que são feiras da indústria mesmo, né? Elas tinham aquelas mulheres vestidas, embalada a vácuo, como a gente chama, né? Lindas, maravilhosas. Só que aquilo ali só servia para uma coisa: chamar a atenção dos homens. Ponto, né? E aí, isso começou a ser desconcertado um pouco. Então, hoje, uma das principais conquistas das Mulheres V8 é ter na feira automotiva, a nossa feira aqui do Rio Grande do Sul, a Reparasul, o primeiro stand voltado para mulheres da indústria automotiva. O Mulheres V8, ele é um instituto. Eu chamei de movimento porque eu também entendo que ele faz um movimento. Ele é um movimento, sim, justamente... A gente entende que movimento é tudo aquilo que tá movimentando, né? Tá mudando. Então, sim, ele é um movimento forte a ponto de se tornar um instituto. Né? Eu perguntei pra Eva nos bastidores, eu vou perguntar ao vivo, porque não é meu campo de atuação. Por que o V8, Eva? Então, V8, ele vem justamente do motor V8.
Mas mais, ou melhor, o fundamento dele também vem porque o primeiro carro do meu pai era um Maverick motor V8, né? Então, quando eu trabalhava na oficina, né, logo ali depois dessa questão da gestação, essas dificuldades todas, eu fundei um grupo de mulheres chamado Gaúchas Car. E o Gaúchas Car também tinha um fundamento baseado no meu pai. Por quê? Porque ele trabalhava na antiga Gaúcha Car, que era uma concessionária da Volks, que infelizmente faliu, né? E aí eu pensei, bom, nada melhor do que eu dar uma homenagem ao meu pai através desse grupo. Então eu uni a Gaúchas Car, nós somos todas daqui, é uma homenagem a ele, e o grupo foi se expandindo, foi crescendo, essas indústrias... O que esse grupo fazia? Esse grupo se conectava para trocar ideias. Mulheres, eram mulheres que trocavam ideias sobre esse segmento. Isso, todas as mulheres trocavam ideias sobre o segmento automotivo, compartilhávamos páginas, dicas, desafios, dores, dúvidas, desabafos. A gente fazia algumas reuniões ali periódicas, né? E aí eu comecei a ver o quanto que elas tinham carência de conteúdo, de conhecimento, de conexão, o quanto era a enfermeira que tinha caído de paraquedas numa oficina, a advogada, a não sei o que, até cargo concursada, ela tinha deixado o concurso público para atuar junto com o marido. E aí o quanto ela despersonificava a sua identidade. Né? Então ela já não sabia mais o que ela estava fazendo ali, era igualzinha a mim quando estava lá com os meus BO. Né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu sei como sair daí. Eu saí disso também. Né? Então, a Eva também era uma contadora. A Eva também tinha sonho de só crescer na multinacional. E aí os planos mudaram. Eu passei aquele tempo no buraco negro, como eu digo, né? E eu saí. Então, eu posso ajudar elas também. E aí, ao mesmo tempo, existia uma sede da própria indústria automotiva e do mercado de reparação, né? Que era exatamente isso. Bom, vamos trazer mais mulheres, mas precisamos de mulheres qualificadas. E aí, essas mulheres não estavam qualificadas. Então, o primeiro cliente que chegava no negócio dela, oi, tudo bem, eu vim consertar meu carro. Digamos que ela é uma atendente, né? Ela é proprietária junto com o marido. Ah, não, sim, o senhor pode falar com fulano. Ela não sabia atender, porque ela não sabia de carro. Né? A mesma coisa, ela não sabia do negócio, gerenciar o negócio. Então, para fazer um podcast, é fácil? Não, não é. Você tá com a sua folhinha aqui, passou uma noite, no mínimo 1-2 horas, tu passou trabalhando para montar esse podcast. Então, a mesma coisa a mulher no segmento, na oficina. Existe uma estrutura por trás daquele negócio. Né? Ele é uma empresa como qualquer outra. Então, aquilo precisa de um cuidado. E não pode ser qualquer mulher para estar cuidando daquilo dali. Ela tem que ter conhecimento da receita do bolo. Ela tem que saber como aquilo se faz. Então eu pensava, bom, existe uma indústria que quer mais mulheres. E existe uma indústria que quer comunicar sobre o produto e o serviço que ele presta. E existem mulheres carentes disso. Então eu preciso começar a criar soluções para que ambos se conectem. E foi aí que surgiu, então, o Instituto Mulheres V8, né? Já transformado, porque cresceu tanto que hoje nós somos 660 mulheres numa comunidade através do WhatsApp a nível nacional. Então, tem mulheres de vários estados do Brasil se conectando diariamente para essa mesma troca, mas... A gente está falando de empresárias, de técnicas, de atendentes, exatamente. De... representante de marca, vendedora de autopeça, mulher mecânica, mulher da área de estética. Por quê? Porque a indústria automotiva, imagina que é assim, fábricas fabricam carros, peças para reposição, né? Depois a gente tem os reparadores. Né? Então, os reparadores, eles são classificados em estética, chapeação e pintura, oficina mecânica, elétrica, mecatrônica. Então, são vários segmentos. E existem mulheres atuando dentro em todas essas áreas, né? E existe o cliente final, que são aqueles que têm o veículo, né? Então, basicamente assim, é diferente de uma estrutura do automobilismo, que daí a gente fala muito mais nas áreas de corrida, Fórmula 1, etc., que daí são outros 500, né? A indústria automotiva pode englobar tanto os carros
carros, né, linha leve, quanto SUVs, caminhonetes, né, ou então a parte de linha diesel, daí a gente estica até um pouco de caminhão, assim, então tem muita mulher que lida com caminhão mesmo, é mecânica de caminhão, é dona de oficina de caminhão, ela entende dessa parte mais pesada, né, então o meu segmento é esse, indústria automotiva, né, mais ou menos desenhado assim. E aí a gente começa a nascer, então, com os parceiros, né, fazendo essa parceria da indústria para essas mulheres. Então, a gente promove curso, palestra, workshop, treinamento, mentoria. Então, hoje eu sou mentora de mulheres do segmento automotivo, justamente por saber dessa dor. Então, eu pratico tanto a parte da mentoria em questão de posicionamento e identidade, quanto na parte de gestão de negócios, né? E a outra parte técnica, que não é a que eu domino, apesar do meu pai me chamar de mecânica de balcão. Porque ele disse, tu entende tudo de carro, só que tu não sabe nem a chave que tu tem que pegar pra botar aquilo dali, né? Eu digo, pai, não sei, né? O que é uma chave de boca? Não sei. Mais ou menos isso, né? Então, eu acabo trazendo sempre parceiros, né? Especialistas nas áreas pra gente criar esse conteúdo junto. A gente faz visita na fábrica, então já visitamos a fábrica da GM, já vimos a linha de montagem dos veículos, fabricantes de peça, e tudo isso vai ampliando a visão daquela mulher e ela vai se conectando com uma profissão que ela achou que ela nem existia. Eu ia te perguntar qual era o perfil dessas mulheres, né? Porque a gente falou um pouco da questão da família, né? O meu marido, o meu irmão. Como é que é o teu público hoje, assim? Ela vem de fora? Existe um interesse das mulheres por entrar nesse segmento? Ou elas, de certa forma, estão já tangenciando ele ali do ponto de vista familiar e acabam entrando por iniciativa? Como é que tu vê teu público hoje? Bom, a maior parte das mulheres que hoje se identificam com a causa, o movimento e a empresa Mulheres V8, né, o instituto, são justamente mulheres que já estão atuando no segmento automotivo, mas ela tá perdida, né? Ela é como uma borboleta no casulo ainda. Não tá pronta, ela não sabe o que fazer, né? Ela geralmente saiu de uma profissão, ela vinha de uma profissão dela, de escolha dela, e ela entra por uma necessidade. Perfeito. Por quê? Porque justamente ela entende que aquilo não é para ela. E ela não tem apoio, e ela não vê aquilo como próspero, né? Por quê? Porque a maior parte faz parte de micro e pequenas empresas, aonde a gente fala de risco financeiro muito grande, não tem uma estrutura, não tem gestão. Então, ela pensa que aquilo não vale, que é o mesmo pensamento que eu tinha, né? Essas mulheres geralmente são mães, né? Então, também tem essa questão de empreender sendo mãe, a dificuldade que ela se acha, a dificuldade que ela encontra de conciliar isso, né? E aí, ela acaba, então, ficando nessa gama aí de mulheres perdidas, digamos assim. Depois a gente até tem uma área pequena, muito pequena, daquelas mulheres que decidiram realmente entrar, de fato, no segmento porque ela quis, porque ela gosta, ela procurou um curso, ela se especializou e ela trabalha, né? E existe uma outra parte, que é a que eu estou em busca, que é aonde estão essas mulheres que não têm uma profissão definida, elas precisam de um trabalho e eu tenho quadro faltante aqui nessa indústria, né? Então, são geralmente mulheres em situação de vulnerabilidade, que não têm a estabilidade financeira, às vezes porque saiu de um relacionamento, às vezes porque não aprendeu a lidar com dinheiro, às vezes porque ela não reconhece o próprio valor, a identidade, né? E as jovens meninas que estão saindo do ensino médio em busca de uma profissão, né? Claro que a proposta do Instituto MV8 é justamente começar a trabalhar na infância, né? Por quê? Porque ninguém diz que tu é menina, tu pode mexer em carro. O pai é advogado, a mãe é médica. Aquela menina vai ver a indústria automotiva? Não. Se alguém não vier falar para ela que existe a engenharia automotiva, o que tu pode fazer dentro de uma indústria, o quadro de liderança que tu pode ter, ou tu pode montar o teu próprio negócio, e vejam como existem negócios grandes dentro desse segmento, né? Então, assim, existem N possibilidades que se ninguém te conta,
Tu não sabe. A ideia do movimento também é colocar essas mulheres em situação de visibilidade. Exatamente. Para mostrar que existe um campo aqui onde as meninas podem desejar, almejar, dá para prosperar, Com certeza. dá para crescer. Às vezes ela gosta de carro, às vezes ela vai num evento de carro, ela, eu curti, eu achei legal, mas nunca imaginei que eu poderia estar nessa área ou algo do tipo, né? Então, o Instituto, ele veio justamente sendo formado como instituto, por quê? Para que a gente consiga receber aportes do governo e criar projetos aonde eu alcance mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens meninas para treiná-las como mão de obra qualificada para aquecer a indústria que tem uma baixa mão de obra. Desde quando o Instituto tá formalizado? Então, o Instituto formalizado, ele ainda está em andamento, né? Existia por trás dele uma empresa privada, que ainda segue, né? E essa empresa privada realiza com aportes financeiros da indústria, como as patrocinadoras, né? Então, hoje o Instituto, ele tem as suas 6 mantenedoras, que são empresas do segmento, elas quem mantêm o Instituto vivo. Então, todos os eventos que a gente faz, treinamento, a nossa sede, né? Estamos inaugurando uma sede agora esse mês ainda. Então, é uma sede que a gente ali vai abordar muitos treinamentos, né? Hoje, esses treinamentos tu faz como? Faz online ou tu faz presencial? Online, presencial, aqui no estado, fora do estado. É sempre de acordo com alguma parceria. Perfeito. O patrocinador topa, não topa, então não tem nenhum cunho do governo ainda. Por isso da mudança, né? De ser, então, Gaúchas Car para Instituto Mulheres V8, já pensando num futuro muito próximo, né? Para a gente continuar, botar esses projetos aí a rodar, né? Então, hoje a gente se estabiliza assim, sempre buscando, visando mais mulheres para atuar na área, capacitando aquelas. E é muito importante só falar que quando eu falo em capacitação, eu tô falando em capacitação técnica, que é a mulher mão na massa, ela ser mecânica mesmo, ela ser da parte estética, chapeação, pintura, ou qualquer que seja a área dela. Gestão de empresas, né? Então, empreendedorismo, negócios, capacitar ela para lidar com isso, porque às vezes ela era uma enfermeira que assumiu o negócio da família junto com o esposo e ela não sabe nada de números. Demonstra o fluxo de caixa para ela. O que é isso? Uma planilha de Excel? Nunca vi, né? E ela também não tem gosto por aquilo. Porque o gosto dela é tá tirando sangue de um ali, né? E tal. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que transformar a mente dessa mulher. Então, estes conhecimentos, eles se dividem em técnico, negócios e empreendedorismo, identidade e performance e espiritualidade. Então, dentro do Mulheres V8, existe o Mulheres de Luz, que é um grupo mesmo, totalmente sem fins lucrativos, sem aporte financeiro de ninguém, realmente mulheres que se conectam para abordar sobre a espiritualidade, independente da religião, né? Porque às vezes a gente se desconecta, existe uma coisinha aqui dentro da gente que às vezes ela tende para um lado para o outro, a gente fica assim meio perdida, e 100% dos casos é uma espiritualidade que está desconectada, né? Então, nós somos seres formados, né, de corpo, mente e espírito. Se um dos 3 não está em equilíbrio, essa mulher não vai viver em paz, ela não vai viver em equilíbrio, né? E viver em paz não é assim, né, gente? Hoje eu tô muito de boa, todo dia eu tô de boa. Não, é estar em paz no meio do caos. Eu estou em paz mesmo diante do caos. Tá tudo pegando fogo aqui na volta, mas... Ok, eu tô tranquila dentro de mim, eu consigo lidar com isso, né? Então, é a gente auxiliar essa mulher a se ver diante disso. Para que, se ela for colocada à prova, não, isso aqui eu sei lidar. Bom, isso daqui eu sei lidar de forma emocional, então a gente tem muitos trabalhos emocionais com essa mulher, através de especialistas, através de mim, do meu conhecimento, convidados, enfim. Isso daqui, o meu espiritual me ajuda, são coisas que eu não sei lidar, então eu confio a algo maior, de acordo com o que ela acredita. E isso aqui eu tenho capacidade técnica empreendedora para lidar, isso daqui eu sei resolver, ou eu posso delegar, ou enfim, né? Então, o Instituto ele vai abordar essas 3 fases, né, da mulher, com as nossas ações. Então, são ações pontuais,
geralmente gratuitas, né? O nosso último evento, maior evento antes da enchente que a gente teve aqui no Sul, foi na PUC, no auditório, onde a gente reuniu mais de 300 mulheres do segmento automotivo para o primeiro congresso de mulheres da indústria automotiva. Esse ano, em março, no mês da mulher, né? Então, assim, olhando para trás e vendo aquela Evinha lá que tava só na escrivania do pai com o bolinho de contas a pagar, a conseguir tirar da indústria automotiva o primeiro congresso, né, para mulheres, porque existem muitos congressos e treinamentos para homens, né, a maioria é homens, né, é um passo muito grande. Agora eu quero mais, né, então assim, vamos fazer treinamento técnico, porque aí as mulheres, elas acabam ficando assim um pouco receosas, né. Tem, por exemplo, uma amiga, eu sou a única da turma do Senai, de mecânica. Pra ela era fácil lidar, porque ela tem um jeitão dela, assim, né? É a Ellen, inclusive, ela é maveriqueira, tem o Maverick dela, é piloto de arrancada, uma mãe excelente, mulher mecânica, né? Tem a oficina dela. E ela dizia, pra mim é de boa, eu me reúno com os guris, tá tudo certo. Já tem outra menina que fez um curso, e ela, poxa, Eva, não me senti à vontade. Fiquei meio assim de perguntar. Aí, o que a gente criou? A gente criou o primeiro curso de mecânica para mulheres de gestão. Aí, agora, a ideia é criar o curso turma, né, de mulheres mesmo, para mão na massa, né? Mulheres mecânicas mesmo, aprendendo ali. Só que isso a gente precisa de mulheres que tenham interesse, né? Que é a mesma questão da política. Tem. Estão aí desbravando mas a cadê foice. Essas mulheres que se interessam pelo nome política, né? Sim, a gente começou aqui falando sobre por que trazer uma empresária para um podcast chamado Mulheres Políticas. E o que eu contextualizei a Eva, eu disse, para mim, Eva, para nós, Mulheres Políticas, nós fazemos política o tempo todo. Uma mulher numa posição de poder, ela já vai contra a estrutura predominante. E ela está lá fazendo política o tempo todo. Né? E a gente identificou várias semelhanças nesse campo do segmento automotivo, com a participação na política. Com certeza. E a Eva super se identificou com essa ideia da gente falar aqui. E eu vou te perguntar, na política, as mulheres que andam comigo dizem o seguinte, olha, eu passo por uma série de dificuldades, uma série de desafios de ser, às vezes, uma numa mesa com 10. A dificuldade de ser ouvida, a dificuldade de me posicionar, a dificuldade de colocar as minhas ideias. Como é que é para ti no teu segmento? Então, existe a palavrinha chamada preconceito, né? Que é o pré-conceito sobre alguém. Isso tem, sim, no nosso segmento. No segmento automotivo, no segmento do automobilismo. Tem sido mais tranquilo de lidar. Já mudou muito mais, né? Como a própria questão que eu citei aqui das feiras automotivas, das minhas embaladas a vácuo, né? Isso, as pessoas têm visto que mais mulheres frequentam, então automaticamente as empresas já, não vamos contratar, esse ano a gente vai contratar uma pessoa diferente para ficar ali, ou vai ser nós mesmos, enfim. Isso são coisas que vão mudando. Mas quando a gente fala de alguém que tem voz, e essa voz precisa ser dita, eu vou dizer que às vezes não é fácil, não, né? Porque quando a gente está num ambiente predominante masculino e ele já vem há muitos anos na frente, né? Ele já está ali com uma cultura enraizada, fica difícil, às vezes, de quebrar. Então, a gente tem que ter muito autoconhecimento e ser autogerenciável para entender que aquilo não é nosso, primeiro de tudo. Se não é meu, eu mudo até a parte que eu consigo. Se eu não consigo mudar, este ambiente não é para mim. Eu vou procurar outro ambiente que eu me faça ser ouvida, né? Porque às vezes a gente entra numa guerra, né? Eu quero ser ouvida, eu quero ser ouvida. E não vai ser ouvida, né? Então, já passei por situações onde eu estava exatamente nessa mesa, né? E ninguém me deu a voz. Ninguém pediu minha opinião. Uma pessoa, que essa menininha
novinha, que eu tenho 30, né? Mas aí as pessoas olham pra mim, mas tem carinha de 20. Eu digo, que bom, Que bom, né? obrigada. Porque eu cheguei assim aos 50, então, com carinha de 30. Mas, e a pessoa, loira, bonita, do olho verde, que já me disseram, mas tu foi abençoada pela natureza, tu não precisa fazer nada. Aí eles pensam, não vai ter inteligência, não conhece, não isso, não aquilo. Ninguém falou nada. Pois, pra finalizar o debate, eu abri minha boca sem ninguém pedir, né? Eu falei. Então, quando eu falei, as pessoas, mas até que faz um pouco de sentido. Um falou. E o outro, não, mas eu acho que isso aí a gente pode descartar, vamos deixar assim. E o outro reforçou o que eu disse como se fosse a ideia dele. E todo mundo ouviu, né? E aí todo mundo ouviu. Eu digo, gente, que mesa de doida é essa? Que mesa de doida é essa? Não. Como é que tu lida com essas situações? Porque elas são constrangedoras, elas te colocam, né, à prova, vou ser bem sincera, eu fiz demência. eu fiz demência, sério. Tem umas situações preguiça que né, responder. Aí ele falou o que eu falei, em outras palavras, como se fosse a ideia dele. Eu só olhei, realmente, falando, não, tem toda razão. Próximo. Não perco meu tempo, não perco meu tempo. Eu digo, não, vamos lá, podem assumir, né? Mas tem essa questão, então, da mulher ser ouvida, principalmente quando alguém olha pra ela e enxerga nela uma beleza, né? Então, todas nós, eu considero todas nós muito bonitas, né? Todas as mulheres são. Mas algumas têm a tendência a chamar mais atenção do que outras, às vezes pela sua vestimenta, por alguma característica dela, né? E aí, o quanto a mulher tá alinhada a isso, né? Beleza versus inteligência. Então, às vezes a gente recebe os rótulos, né, sobre isso, e às vezes a gente não é ouvida sobre isso, e é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, como a gente tem que se posicionar, às vezes, com uma voz, um tom de voz, e isso é real, a neuro explica isso, né? Por quê? Porque quando eu sou mulher, eu tô num ambiente predominante masculino, se eu me fizer relaxada, eu sou feminino, sou tranquila, não sei o quê. Eu tenho uma personalidade muito pacífica, né? Dificilmente a tua voz vai ser ouvida. Então, nesses momentos, você tem que vestir uma carapuça mesmo que talvez não é a tua em casa. Em casa, tu é outra pessoa, né? Então, eu tive muita dificuldade em dosar isso, né? Esse foi um dos desafios que tu enfrenta, né? Porque vamos combinar que isso é diário, né? É diário. Tanto que a vestimenta fala, tudo fala, né? Então, quando eu vou para um evento maior, por exemplo, palestrar, né? Eu vou palestrar num evento automotivo e de 400 pessoas, apenas 10 são mulheres. Já aconteceu. O cabelo que eu uso, ele é totalmente diferente do que eu tô agora, né? Então, eu tô com o cabelo solto, eu estou tranquila. E tudo comunica, né, nas pessoas. Então, eu divido ele ao meio e faço ele bem mais seguro e semelhante a um cabelo masculino. Ele dá a impressão que é um cabelo masculino. Roupas sóbrias, né, mas com menos silhueta. Justamente para quê? Para entrar em rapport com aquele tipo de comunicação. E para que eu não seja o centro, mas sim o que eu falo, né? Então, essa técnica me ajuda muito, né? De saber como me comportar em cada ambiente, né? Então, existe uma diferença. Hoje, para mim, eu consigo dosar a minha simpatia, por exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito simpática, sorridente, e dava risada e tal. Então, essa questão de aperto de mão também, ou coisa tipo... Tudo tem eu consigo dosar isso, e nessa questão de dosagem, a pessoa já entende o limite que ela tem comigo, né? Então, eu acredito que eu consiga comunicar a minha mensagem com muito mais tranquilidade, sabendo que técnicas que eu tenho que utilizar. É diferente de quando eu tô em casa, tô numa roda de amigos, tô com alguém íntimo, eu tenho técnica, né? Aí a gente não tem que botar máscara nenhuma, né? Fica muito mais tranquilo. E como é que tem sido a receptividade, assim, por parte de profissionais e empresários desse ramo com relação a essa participação das mulheres? O mercado está aberto? Os empresários estão abertos? Como é que tu tá encontrando isso ou tu tá tendo dificuldade também? Porque tu disse, olha, Lu, existe um lugar onde existem as vagas
E tem um lugar onde a gente precisa fazer treinamento. Isso. Mas, de fato, as pessoas, o mercado está aberto para receber isso, porque é um tabu, né? Ainda é um tabu as mulheres nessa atuação. Todos se dizem abertos, né? Uhum. Agora a questão é, eu tô aberto, mas o que eu faço para receber? Aham. Então, assim, eu vejo no meu segmento algo muito engessado. Uhum. Então, a gente tem aí uma parte que engessa muito todo e qualquer tipo de movimento, não só mulheres. Não é só uma questão de gênero. Não é só uma questão de gênero, né? Até porque quando a gente fala em gênero, a gente pode ter aí outros gêneros que também podem ter interesse no segmento automotivo, né? E isso ninguém fala. Pelo contrário, eu já fui em evento que fizeram piadas, né? Fizeram piadas com mulheres, fizeram piada com gestante, fizeram piadas de homofobia, né? E se tem alguém ali que tu não sabe, ele pode estar vestido de uma forma que tu entendeu qual é a sintonia dele, digamos assim. Mas ele não está dizendo ali, né? Quem ele realmente é. Ele está vestindo uma máscara para assumir um espaço. Então, quando a gente fala em gênero, é isso. E é justamente isso que traz essa minha reflexão sobre o quanto o mercado ainda está engessado. Trazendo os mesmos tipos de treinamento, os mesmos tipos de... as empresas, quem é que fornece treinamento? Só A, B e C. E como que é o treinamento? É assim, assim, assim. Não, mas eu tenho mulheres aqui que, cara, ela saiu da enfermagem, do direito, da veterinária, ela não entende, a linguagem tem que ser outra. E eu vou atrás disso. Então, a gente modifica. Aí traz lá um ambiente que é o ambiente mesmo. Porque o homem, ele não repara no ambiente. Mas se nós mulheres chegamos, tem um suquinho, tem uma luz, tem um espaço para tirar foto. Poxa, adorei, eu tô me sentindo em casa, né? Então, esse tipo de coisa tem que mudar, né? E aí é isso que eu não vejo, né? Acabo vendo aí o mercado mais engessado na questão de criar soluções para atrair todo e qualquer tipo de gênero público. Então, são técnicas que a gente tem que abordar de forma mais inovadora para conseguir atrair e não só visando pessoas do automotivo. A gente tem que abrir o leque. Hoje eu faço parte de vários grupos, né? Faço parte do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Faço parte da Confraria do Batom, que também é um grupo de mulheres empreendedoras. E fazendo parte disso, eu consigo ver o quanto essas mulheres que são fora da minha área conseguem me abrir a mente para eu coletar informação e levar para o meu público fim, que é a indústria automotiva. Então, participei também da questão lá no Caldeira de startups. Então, hoje o Instituto ele é num formato de startup por causa do seu crescimento acelerado, né? E eu vi quanto de tecnologia tem aqui o segmento automotivo, que tem carro, tem um Cybertruck. E, cara, mesmo assim a gente ainda tá preso só em tecnologia do carro. Não em tecnologia de negócios, não em inovação de pessoas, inovação de empresa, né? E isso acaba... aí fala em diversidade, fala só em homens e mulheres. Sim, mas, gente, vamos abrir um pouco mais o nosso olhar, porque a vida tá passando aí, tem muita coisa, né? E ninguém fala, por exemplo, em crianças, em como a gente vai alimentar essa sede, né? Então, são várias perspectivas, assim, que eu vejo hoje que a gente precisa mudar, né? Eu faço parte da diretoria do Sindirepa, que é o sindicato dos separadores, e eu levo muito isso em pauta. O que a gente pode fazer para mudar, né? Como que a gente pode ver a situação de uma forma diferente? E isso é o que o Instituto tem como um dos principais valores, né? Como fazer diferente. Quais conselhos a Eva daria para mulheres que desejam ingressar e se destacar neste mercado? Quais conselhos? Primeiro, a Eva já deu vários, né? Mas assim, se eu pudesse, né? Se eu pudesse, não. Geralmente eu tenho essas conversas com algumas mulheres. Invista em si. A gente comentou nos bastidores, né, que teve um momento da nossa vida que a gente se despersonificou, né? Me perdi de mim. E leva um tempo pra gente se encontrar. Esse tempo, ele é dolorido, ele custa
custa o nosso emocional, o nosso físico, custa dinheiro e custa tempo. Que é o que, ao meu ver, eu não tenho. Eu não tenho tempo para perder. Se eu não tenho tempo para perder, como que eu posso evitar essa perda de tempo? Se eu me conheço. Ora, se eu me conheço e tu me faz um convite, mulheres políticas, o que eu tenho a ver com mulheres políticas? Não, mas só um pouquinho, vamos entrar aqui no Instagram. Ah, mas espera aí, tem um monte de empreendedoras, empresárias aqui falando, bom, então é para mim. Então eu já entendi o que significa. Isso está de acordo com os meus valores? Sim. Então eu perco meu tempo nisso. Eu invisto meu tempo nisso, né? E aí a vida começa a rodar muito mais rápido. Crescimento acelerado. Quando eu invisto em mim, no meu autoconhecimento, eu sei aonde vou investir meu tempo, meus recursos financeiros, eu sei onde a minha família vai estar, eu sei com quem me envolver. Não que a gente vá acertar sempre, né? Mas, na maior parte do tempo, eu tenho escolhas assertivas que me levam a resultados positivos. Então, E tu meu não conselho delega, seria esse. e tu não delega a responsabilidade da tua vida a outros, né? Eu acho que essa questão do autocuidado, ela passa muito, do autoconhecimento, ela passa muito por isso, né? Com certeza. Responsabilidade sobre a gente, que de fato é isso. E às vezes a gente delega a outros, né? E aí fica tudo tão pesado, tão difícil. Fica, porque daí a gente fica presa na decisão do outro, na vida do outro, na escolha do outro, né? Então, quando a gente começa a investir 100% na gente, cara, a gente tem um crescimento acelerado. E daí tu já começa a podar muita coisa, tu já vê que algumas coisas não fazem sentido pra ti, tu já entende que tu é uma personalidade única, que ninguém pode ocupar o teu espaço, que ninguém vai fazer um coque como o teu, que não vai ficar tão bonito esse óculos em mim quanto ele fica em ti. E aí a gente já vai ficando mais leve, né? Para de pegar pesado com a gente. É verdade. Em várias situações. As mulheres tendem a pegar pesado consigo mesmas. Muito mais que os homens, muito né? mais E que os olha que eu homens. cresci com 3 do meu lado. Mais que os homens. Então, Algumas convidadas, é interessante porque elas trouxeram o mesmo exemplo. Olha, Luana, às vezes a gente tem uma vaga de liderança, existe uma disputa para concorrer a isso, e se a gente apresenta aos homens e tem lá 10 itens, os homens vão olhar, esse ok, esse não tenho, esse não, tá ok, eu topo o desafio, eu aceito. E as mulheres fazem uma análise criteriosa da seguinte forma: essa aqui ok, essa eu preciso desenvolver, essa eu aprendi, essa eu não aprendi. Quando ela olhou o segundo item, que ela não se sentiu formalmente preparada, ela nem olhou os demais. E ela descartou a possibilidade de concorrer àquilo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, a gente precisa olhar para isso de uma outra forma, né? sim. E se cobrar menos, talvez, né? Se cobrar Seja menos. uma delas. Porque quando eu acredito, quando eu invisto em mim, eu começo a acreditar em mim. E uma das primeiras crenças que eu tenho é que eu consigo. Então, até mesmo quando eu fundei o Gaúchas Car, né, que hoje é Mulheres E8, eu dizia para todo mundo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir fazer com que patrocinadores entrem, eu vou conseguir fazer com que isso aconteça. Mas eu vou fundar um instituto. Fui lá, da minha cabeça, vai ser um instituto, vai ser assim. Vou te fazer uma provocação. Mulheres são ambiciosas, Eva? Mulheres são ambiciosas. Eu sou uma mulher ambiciosa, mas nem todas, infelizmente. Né? Infelizmente, a gente tem algumas ainda que não aprenderam o quanto é positivo ser ambiciosa. Ou ela não tem essa característica mesmo no perfil dela e tá tudo bem, né? Porque o que seriam das mulheres ambiciosas se não tivéssemos as que ficam ali, né? Pela resguarda. Porque a ambiciosa é aquela que tá indo. Cara, ela tá indo. Então tem que ter. E eu tenho muitas atrás de mim. Inclusive, eu espero que vocês ouçam esse podcast, com certeza vão. Porque elas estão ali o tempo todo. Sabe? Quando dá uma coisinha assim, dá aquela fraquejadinha, opa, vem uma que mandou uma mensagem e disse, ó, tem que estar lá na frente. Se não tiver aqui atrás, a gente não recebe nada. Então, com a sede, eu recebi muitas mensagens assim, a gente vai ter um espaço. E eu, uau, que legal. Que lindo. Máximo, porque não é meu mesmo, é para todas nós, né? Muito bem. E como é que a gente pode incentivar mais mulheres a se interessarem, a se capacitarem para atuar nesta área que tu disse, Lu, tá aberto para todas.
como é que a gente incentiva? Como é que a gente pode mostrar para elas que esse mercado é atraente? Bom, isso vem através das ações do Mulheres V8. Então, ela pode começar seguindo @MulheresV8. Segue porque aí. por lá a gente coloca, né, toda a nossa agenda. Claro que pela questão aqui no Sul, toda a agenda foi... Sim, né, bagunçou, né? Isso, Mas vem por aí muita coisa boa, né? E aí, ela participando das ações, ela já começa a se conectar. Além disso, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que é uma comunidade digital, que é com mais de 660 mulheres. Então, todas que têm interesse, que já atuam na área, que buscam especialização, podem sim estar, independente do seu cargo, da sua área de atuação. Ela simplesmente entra lá no bio da Instagram e acessa o grupo e já começa a fazer parte, né? Fora isso, são ações que a indústria mesmo deve tomar e que pode nos procurar para que a gente possa pensar junto em soluções que venham a incluir e capacitar mais mulheres. Tudo bem, vocês têm esse ano foi o primeiro congresso. O primeiro. Quando é que está previsto o segundo? Já está no radar? 15 de março de 2025. Olha aí, com certeza. segundo. 15 de março de 2025, teremos o segundo congresso para mulheres do segmento automotivo, que também não é obrigatório a mulher ser, né? A gente teve aí mulheres que não faziam parte, que foram, porque geralmente não são conteúdos técnicos e que, mesmo que se fale de negócios, ele serve para qualquer negócio, né? E ele traz muito mais essa visão para a mulher investir nela mesma, né? Esse é o conteúdo do congresso. Então, já fica aqui convite e em breve a gente vai colocar lá no Insta tudo como vai funcionar. Muito bom. A Eva inspira muitas mulheres. E eu sempre encerro, né? A gente tá chegando no finalzinho, perguntando para as minhas convidadas quem são as mulheres que inspiram a Eva. Ai, eu vou chorar. Ai, que lindo! Eu também, porque eu sou super emotiva. Eu vou chorar porque, na verdade, eu só consigo lembrar de uma, tá? Que é a minha avó, né? E como eu te comentei nos bastidores, ela, né, faleceu um mês antes de eu me formar e eu não consegui mostrar pra ela que eu tinha. Mas ela sabia que eu ia me formar. E ela sempre dizia assim, ó, tu é uma estrategista nata. Eu tenho a cabeça muito estratégica mesmo, né? E ela dizia, tu nem precisa fazer faculdade, tu já sabe tudo isso daí. E ela me inspirava não pela formação, não pela história de vida dela somente, mas por quem ela era no dia a dia. Ela era uma pessoa recheada de amor. Amor, 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 amor. Era tudo para ela, envolvia amor. Então hoje, se eu faço algo, eu só faço por amor. Se não me move por amor, não me leva. Se eu não tenho amor por uma pessoa, se eu não tenho amor por um negócio, se eu não tenho amor por um projeto, se eu não tenho amor por acordar, eu não levanto, eu não faço. E aí tem dias que eu tô prestes a esquecer disso, que é o amor que me move. Aí eu lembro dela. Aí a voz dela vem por uma música, por a letra de um livro. Eu também escrevi o meu primeiro livro nesse ano, 99 cartas, de coautoria com outras 98 empreendedoras. E esse livro eu dediquei a ela, porque foi ela que me incentivou esse amor pelos livros, né? Então, estou partindo agora para o segundo livro, que eu vou lançar. Estou escrevendo ele já em off. Mas tudo sempre é por amor, né? Desde uma pequena palestra até um grande treinamento, tudo sempre é por amor. Então, ela me inspira a viver com amor. E ela é minha maior inspiração hoje, sempre, e vai continuar sendo. Ai, que lindo, com essa mensagem maravilhosa. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Eva, eu quero te agradecer imensamente o tempo, o carinho, a tua gentileza de fazer essa troca com a gente, que certamente alguém vai se identificar, alguém vai entender esse conteúdo que ajude a muitas pessoas, porque esse é o objetivo desse canal. Te agradeço se tu quiser deixar uma mensagem final para nossa audiência. Só lembrem de investir em vocês mesmas, né? Faremos aí o possível para estar com todas vocês. Contem comigo. O meu Instagram também é @eva.paivas. Então, para quem quiser seguir lá, me mandar mensagem,
recebo, respondo quando puder. A gente entende. A gente entende, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer, Lu, por esse convite maravilhoso, por esse podcast ter vindo do teu coração. Sei que é um projeto teu, né? Que tem um cunho muito especial para ti. E tenho certeza que ele tá auxiliando muitas mulheres por aí. Conta comigo no que precisar, né? Estamos aí. E vamos juntas. Ai, lindo, muito sucesso a Mulheres, né? O MV8, né? MV8. Mulheres V8. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, muito especial hoje do Mulheres Políticas. Esteve aqui conosco essa liderança, líder do Instituto MV8, Eva Paiva. Queremos saber o que você achou deste conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like. Se achar que mais alguém pode gostar desta informação, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!